Olá, pessoal, boa noite. Com essa música animada, a gente vai começar a nossa apresentação. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Estou compartilhando com vocês. Conseguem me ver? Ver a minha tela? Sinalizem aqui para mim se está tudo bem. Se o áudio está bom. Já está conseguindo me ouvir? Ótimo. Então, a gente vai começar. E eu vim falar para vocês sobre os desafios de ministrar aulas online em plena pandemia. Do dia para a noite, a gente teve que se adaptar, teve que se reorganizar para conseguir engajar os nossos alunos para ministrar as nossas aulas. E aí, para começar, eu quero falar para vocês brevemente sobre quem sou eu. Meu nome é Maraísa Lima, eu sou jornalista com mais de 13 anos de experiência em comunicação, sou professora, apaixonada por sala de aula, palestrante, coordenadora de MBA, do MBA Assessoria de Imprensa na Comunicação Digital. O meu arroba é Maraísa_Lima, me sigam lá no Instagram, vocês vão ver que vai ter uma recompensa, então me ajudem aí, façam prints, postem para mim, porque eu não tenho como fazer isso agora. E aí, pessoal, eu quero conhecer um pouco vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão abrir uma aba aí no navegador e vão entrar no site www.mente.com, vão inserir esse código e eu vou conhecer um pouquinho mais de vocês. O código é o 291271, dá para escanear também esse QR Code aqui, ou digitar o site lá direto. E aí, eu vou conhecer um pouquinho de vocês nesse início, aqui para a gente interagir um pouco mais, para eu direcionar um pouco mais a minha apresentação. Entrem aí, mente.com e coloquem esse código. Aí vocês vão falar para mim se vocês se identificam mais com alguma dessas opções que eu coloquei. Vou aguardar aqui um minutinho até vocês entrarem para eu conhecer vocês. Até agora temos aluno, professor, outros faz o quê? Coloca aqui para mim no chat. Vamos ver se eu consigo ver vocês aqui. Aluno, tem professor. Mais professor, que bom, pessoal, muito bom ver vocês por aqui. Sim. Código é o 291271. Temos 33% alunos, 50% professores e outras opções. Quem está em outras, coloca no chat o que essa pessoa ou essas pessoas fazem para eu conhecer também um pouquinho. Vou dar mais uns minutinhos para vocês colocarem aí. Professores em peso, é bom, né, gente? Ter os colegas professores aqui prestigiando. Bom, vamos para a próxima opção. Então, eu já sei que a maior parte, 63% das respostas até agora são professores. E aí, qual que é a área de atuação? Coloquem para mim, se é na área de startups, de empreendedorismo, educação, comunicação e marketing, tecnologia, gestão e negócios ou outras. Ó, tem uma galera de tecnologia até agora. 100%. E se for outras,
escreve para mim qual que é a área. Às vezes tem o pessoal de engenharia, de agronegócio, que a gente tem uma participação aqui grande na Campus Party. Tecnologia, 75%. Educação, 25%. E aí vocês podem escolher duas opções, tá? Vocês podem trabalhar educação na área de empreendedorismo. Tem comunicação e marketing também, tecnologia, até agora, tecnologia com 44%. E, por último, 50% educação, 33% tecnologia, 8% comunicação e 8% gestão e negócios. Agora eu quero que vocês coloquem para mim o que vocês acham que mudou na educação. Escolham 3 palavras que vocês acham que realmente mudou nesse cenário da educação. A Daniele disse que a área dela é yoga. Parabéns, muito bom. Então, coloquem 3 palavras para mim que vocês julguem que mudou na educação nesse tempo que nós estamos vivendo. Tempo, método e local. Não vou falar para não influenciar quem está escrevendo. Vocês podem colocar 3 palavras nessa entrada, para a gente formar uma nuvem de palavras. Mais 20 segundos para a gente voltar para a apresentação. O aprendizado, a qualidade do ensino, a comunicação, qualidade do ensino também. Exatamente. As palavras que aparecerem maiores, pessoal, elas representam o que as pessoas mais estão votando. O local também, a gente está no online agora, isso mudou muito. As competências, o professor tem que se adaptar muito, né, o tempo inteiro. Computador ubíquo, ou seja, a gente precisa o tempo inteiro. A didática, muito bom, pessoal. Conexão, a independência, o aprendizado, o método, a qualidade, tudo isso, com certeza, vocês têm razão, tudo isso mudou, e mudou bastante. Voltando aqui para a minha apresentação, vocês sabiam, pessoal, que 10 minutos é o tempo que você tem para manter o interesse de uma pessoa naquilo que você está falando? Pois é, essa preocupação eu tinha lá atrás, quando eu comecei a dar aula em 2015, porque já naquela época eu sabia que a gente vivia a era da economia da atenção, do excesso de informação, então eu me preocupava muito com isso. Eu ficava pensando assim, será que tem como competir com as redes sociais, com o celular ali na mão das pessoas? O professor, ele precisa ser mais interessante que isso. Ou será que a gente desiste, né, já que as pessoas realmente não prestam muita atenção mesmo, tem muito estímulo? Será que a gente se dá por vencido em relação a isso? E aí, eu também pensava em uma outra questão. Mesmo que eu me preparasse muito, tivesse um conteúdo bacana, um conteúdo consistente, eu sabia já naquela época lá atrás que todo o conteúdo que eu ia ministrar, no caso redação empresarial, ele poderia estar disponível na internet. E aí, pessoas famosas, né, alguns professores youtubers, poderiam disponibilizar esse mesmo conteúdo que eu ministraria em sala de aula. Então, o meu desafio era engajar os alunos, né? E aí, é o dilema que o professor vive. Ou seja, ou ele se desenvolve e agrega metodologias, ou ele vai realmente perder a atenção do aluno em sala de aula. Eis que veio a pandemia como um rolo compressor, passou por cima de todo mundo, alunos, professores, preparados ou não, tiveram que se adaptar e se reinventar, porque reuniões passaram a ser online, relacionamentos e, claro, a sala de aula. Então, nós tivemos que nos adaptar. E aí, o impacto na vida dos professores foi monitorado numa pesquisa do Instituto Península, que levantou que 83% dos professores pesquisados entre abril e maio, foram quase 8 mil professores pesquisados no Brasil inteiro, 83% deles se sentem despreparados para
dar aulas online. E tem um dado ainda mais preocupante: quase 90% nunca tinham dado aula online antes da pandemia. Eis que, então, eu vou apresentar para vocês 5 estratégias que eu uso, que eu passei a utilizar, que eu já utilizava, que eu tive que me desenvolver ainda mais para engajar os meus alunos nessa época de infodemia, que, fazendo um paralelo, seria uma epidemia de informação. E aí, perdão, a primeira estratégia, tomar uma água aqui, pessoal. A primeira estratégia é a mais básica. Conheça o seu aluno, ouça o seu aluno. Quem é esse aluno? Quais são os desafios que ele tem? Faça pesquisa. Toda aula que eu vou ministrar, pessoal, faço um formulário no Google, perguntando quem é a pessoa, quais são os maiores desafios, o que ela tem de expectativa para a minha aula, o que ela precisa saber. Eu continuo pesquisando, eu continuo no chat ali interagindo com o aluno, e depois também eu geralmente faço uma pesquisa para saber o que o aluno gostou, o que não gostou, o que eu posso melhorar. Faça perguntas qualitativas, ou seja, perguntas abertas, de que forma que esse conteúdo pode te ajudar, como você gostaria de ter acesso a esse conteúdo, e não ficar limitado ao sim ou não. E ofereça uma solução. Aquele conteúdo que você vai ministrar, ele tem que entregar algo útil para o aluno. Segundo lugar, use metodologias ativas. O que são metodologias ativas? É um processo pedagógico em que o aluno é o protagonista. O centro ali, o objetivo, a razão de existir daquela aula, daquele conteúdo, daquele conhecimento é o aluno. O professor, ele é um mediador, ele serve como um curador para saber quais são os melhores conteúdos para passar para aquele aluno. Leve casos reais, dê autonomia para o seu aluno, para ele se responsabilizar também pelo aprendizado, para ele participar, para gerar curiosidade nele em relação a estudos de caso, como que as empresas resolveram determinados problemas. E um termo que eu gosto muito, que é dessa pesquisadora Anastasio, é a ensinagem. O ensino e a aprendizagem, eles estão integrados num processo dialógico, de diálogo, né? Existe a diferença entre o aprender e o apreender. O aprender tem muito a ver com aquela questão do, eu vi lá na escola tradicional, memorizei e aprendi, passei na prova. O apreender é quando você internaliza, quando você compreende, quando faz sentido, quando você consegue encaixar na sua vida. A terceira estratégia, que é muito fantástica, maravilhosa, é aplicar gamificação e storytelling. Gente, gamificação não é jogo, e sim usar elementos e mecânicas de jogos em ambientes que não necessariamente sejam um jogo. A sala de aula é um exemplo. E o objetivo é, principalmente, motivar o estudante, o aluno, estimular e engajar, fazer com que ele tenha interesse em adquirir aquele conhecimento, que ele participe. Então, é uma estratégia para captar a atenção desses alunos. E o storytelling associado à gamificação. O que é storytelling? É uma técnica para você contar uma narrativa com um propósito. Story é história, telling é narrativa, e isso vai cair na prova daqui a pouco, hein? Já estou dando spoiler. Então, o que eu faço? Eu coloco o aluno, muitas vezes, como sendo um personagem ali da aula. Olha, eu dou um desafio para ele no início. João é um comunicador e ele tem alguns desafios dentro da empresa. E eu vou dando conteúdo, intercalando com algumas atividades práticas, muitas vezes alguns joguinhos, e o João, ele vai evoluindo até chegar na última etapa do jogo, na última fase do jogo. Eu estou usando o jogo de uma forma geral, mas na última etapa da aula como um top comunicador. Então, eu sempre trago uma história planejada para fazer com que o aluno ele possa aprender brincando. E aqui, como um bônus, eu trago para vocês esse link, bit.ly/Canvas Gamification, ou então esse QR Code, para vocês terem acesso a um planejamento de gamificação para usar antes da aula. A gente tem que planejar. Tudo nós temos que planejar e saber qual que é o objetivo que eu quero alcançar usando a gamificação em sala de aula. Por exemplo, eu posso
ter como objetivo integrar uma turma, integrar os estudantes, fazer com que esses estudantes façam atividades em conjunto. Enfim, posso ter vários objetivos. Quarta estratégia, use ferramentas para dinamizar a aula. Então, as estratégias online, elas permitem você usar, por exemplo, o G Suite, que é esse apanhado de ferramentas do Google, o Forms, a apresentação, o Google Drive, o Classroom. Eu destaco essas principais. Aqui são outras para criar apresentação, imagens, redes sociais, que você pode ter contato com o aluno antes da aula. Durante a aula, eu destaco algumas ferramentas para vocês fazerem quizzes. Todas as ferramentas são gratuitas, depois vocês vão lá no YouTube e vão pesquisar como usar o Kahoot em sala de aula. O Kahoot é uma das ferramentas que engaja muito a turma, que a turma gosta demais. Quizlet, Mentimeter, usar o QR Code o tempo inteiro, pessoal. As pessoas gostam dessa estratégia porque você tem um celular na mão, você escaneia o QR Code. Essas outras ferramentas para transmissão online, Zoom, StreamYard, Google Meet, o Jamboard é uma ferramenta excelente para criar planejamento, para criar brainstorming. Eles podem preencher online, é como se fosse um quadro branco. Depois pesquisem. E, por último, redes sociais, como eu disse, para continuar um contato com o aluno, pesquisar Google Forms, Moodle, né, para postar as notas, Google Classroom. Então, tem várias ferramentas que vocês podem usar para dinamizar a aula. Eu já mostrei uma aqui no início, daqui a pouco, agorinha, vou mostrar outra. E aí, o que vocês vão fazer para a gente testar os conhecimentos de vocês? Vocês vão acessar Quizlet.live e eu vou projetar aqui a minha tela e vou passar um código para vocês. Vocês vão entrar, colocar esse código e eu vou dar 6 perguntas para vocês responderem sobre o conteúdo. Essas 6 perguntas, quem acertar todas até o final, porque se você errar, o jogo zera e volta para o início. Quem acertar todas essas 6 perguntas vai ganhar aqui o quiz e eu vou enviar para casa dessa pessoa um livro sobre aulas online, sobre ensino online. Eu ainda vou escolher na Amazon e vou mandar para casa dessa pessoa. Para ganhar esse prêmio, então, a primeira regra tem que acertar tudo e acertar primeiro. Então, essa pessoa que acertar tudo vai ser a ganhadora. Precisa tirar um print, postar e me marcar. Aí você vai falar comigo lá no Instagram, Maraísa_Lima. Eu vou aceitar, obviamente, vou repostar e aí você vai me passar o endereço, vou te mandar tudo lá na sua casa. Então, eu vou projetar aqui para vocês terem acesso a qual que é o código. Então, o código é esse, 271154. Ou também vocês podem escanear aqui esse QR Code, Instagram, Maraísa_Lima. Ou seja, relembrando, para ganhar, tem que ganhar o joguinho aqui. Ó, Johan já entrou, tem que ganhar o joguinho e tirar um print e me marcar. Vamos esperar as outras pessoas entrarem para a gente começar. O Leandro entrou. Nanami, Rafael. Ah, pessoal, o jogo vai atribuir um outro codinome para vocês e vai ser de um animalzinho. Então, vocês vão ver aqui na tela, a Liliane também entrou. Vocês vão ver essa competição ao vivo. Uma coisa que é muito importante de todas essas ferramentas que eu estou falando é o feedback ao vivo, é o feedback instantâneo. O aluno precisa saber o que ele já compreende, o que ele entende daquele conteúdo ministrado, se ele realmente compreendeu, para o professor fazer o quê? Adaptar aquele conteúdo àquela realidade. Se os alunos não estão compreendendo o conteúdo, o professor precisa ter outras estratégias para envolver esse aluno. De repente, ler um texto, ver um vídeo, fazer uma discussão antes da aula. Isso tudo para quê? Para que o aluno ele possa ter essa autonomia
e para que ele possa apreender o conteúdo que está sendo ministrado. Nós temos 10 jogadores, e aí eu vou dar assim mais 20 segundos, 30 segundos, não, 1 minuto, para quem mais quiser entrar, 10 jogadores para a gente fazer para vocês essa rodada aqui, são 6 perguntas, lembrando, e aí vocês vão escolher de acordo com o enunciado da pergunta. Vamos começar, então. Bom, então nós temos aqui alpacas, raposas, corujas, mustangues, koalas, tigres, tubarões, pumas, e eu vou começar o jogo. Lembrando que ganha quem responder todas as questões corretas. Começou. Orcas, já saiu na frente. Corujas, está empatado. 3 jogadores empatados aqui. Ó, disputa acirrada entre corujas e mustangues. Corujas está vencendo até agora. Mustang voltou. Corujas não pode errar não, hein? Pumas, vamos reagir. Pumas, tubarões, renas. Corujas está em... Ah, voltou, Corujas! Errou alguma coisa. Bora, gente, bora. Tem um empate aqui. 2 competidores aqui estão empatados. Raposas e mustangues. Ah, meu Deus. Eu sempre fico apreensiva. Raposas está quase. Rafael ganhou! Rafael, como eu falei, tira um print, me marca, me segue lá no Instagram, que aí a gente conversa e eu vou te mandar o livro. Olha só, pessoal, foi bacana? Coloquem aqui, Nanami triste. A 5ª estratégia, crie o seu próprio case. Esse aqui é um exemplo de uma turma de marketing que eu ministrei, deve ter mais ou menos uns 15 dias. A turma estava um pouco receosa a respeito de se eles perderiam o conteúdo, se eles ficariam, assim, em desvantagem por não ter essa aula presencial. E aí, eles me deram, né, uma oportunidade de ministrar esse módulo. Eu fiz um planejamento contemplando todas aquelas necessidades do aluno no início, pensando sempre em dialogar com ele, sempre em trazer uma aula expositiva, dialogada, prestando muita atenção ali nas demandas deles, liberando o microfone, pessoal, vamos interagir, trazendo cases reais. E aí eu criei com uma planilha de Excel, vou colocar aqui para vocês verem, essa aqui, ó, um Excel online, Google Sheet, que eu personalizei, customizei ali e premiava horário. Eu fiz uma pesquisa antes, mandei pelo Google Forms, quem preenchia essa pesquisa ganhava uma pontuação diferenciada. Eu coloquei também para eles produzirem um texto explicando como que o cenário do marketing trouxe desafios, então eles tinham que pensar sobre isso. Fiz outras atividades usando o Google Forms, usando o Kahoot, o Jamboard, eles construíram um planejamento entre eles, dividi a turma em grupos, usei o Socrative também, e ao final, usei bastante quizzes, né, exemplos que eu mostrei para vocês, e tivemos, então, um ganhador, foi o Eduardo Ferraz, e aí eu mandei o livro para a casa dele, ele postou sem pedir, mandou para mim fotos, ficou super satisfeito, e eu tive muitos feedbacks pós-aula, de que a aula tinha sido mais dinâmica, tinha sido mais divertida, e isso foi muito legal.
E aí, pessoal, para a gente encerrar, porque eu quero deixar um tempinho para as perguntas, para vocês interagirem comigo, qual que é o perfil do professor ideal? Muitos me perguntam, sempre falam comigo sobre isso. Eu falo, olha, tem que ser uma pessoa inquieta. Eu nunca dou a mesma aula. Os alunos são diferentes, as provocações são diferentes, as necessidades são outras. E aquela pessoa que se desafia o tempo inteiro. Então, o professor ideal é aquele que envolve, que engaja os alunos, que traz conhecimento útil, que cultiva o feedback. Às vezes, o seu aluno está ali calado, não está interagindo, deve ser por algo que falta para ele. Então, envolva esse aluno, coloque esse aluno para participar da aula, para trazer o contexto dele e de uma forma que você possa atender essa demanda desse aluno. E aí, com isso, eu encerro, agradeço muito, deixo mais uma vez as minhas redes, mas eu acredito que vocês tenham anotado, e esse aqui é o meu e-mail, caso queiram conversar comigo, se ficar alguma dúvida também, depois, mandem lá no Instagram para mim, que a gente conversa e tira essas dúvidas. E aí, eu deixo esse momento, a gente tem aí uns 4 minutinhos, mais ou menos, para falar alguma coisa que vocês queiram, se tiver alguma dúvida. Eu usava o Kahoot nas monitorias de física com prêmios para os vencedores, o João falou, que fazia com que eles pegassem o conteúdo com mais facilidade porque se sentiam desafiados. Exatamente, João. Jogar, pessoal, é um hábito, né, que as pessoas fazem desde sempre, mesmo quem não é um jogador assíduo, tem pesquisas falando sobre isso. As pessoas gostam de jogar um bingo. Gente, eu faço bingo online. Inclusive, coloquei uma ferramenta de bingo, chama My Free Bingos. Você cria o bingo online com os conceitos, gera uma cartela online para cada aluno, você joga ali com os alunos e interage muito a sua turma. A Naná me perguntou, qual a sua opinião sobre as aulas online que comprimem um semestre em poucos dias? Nanami, eu vou te dizer pela experiência que eu tive. Aí é questão de metodologia. A instituição vai escolher uma metodologia. Tem instituições, por exemplo, que pegam... eu dou aula em pós-graduação, tá, gente? Para ficar claro. Pegam as 24 horas de aula que a gente teria que ministrar sexta, sábado e domingo e colocam em 8 horas, por exemplo. Por quê? É muito cansativo o aluno ficar das 8 da manhã às 19 horas ali, conectado o tempo inteiro com o celular. Mas qual que é a alternativa para se fazer isso? Você combinar as aulas online e ao vivo, que são essas que a gente está fazendo, com o EAD. Então, você pode mandar um conteúdo para o aluno dentro da plataforma, dentro lá do Google Sala de Aula, dentro do AVA, dentro do Moodle, para esse aluno estudar, mas você tem que dar o acompanhamento para o aluno, você tem que estar ali dando feedback o tempo inteiro. Então, para resumir, é questão de metodologia, a gente precisa se atentar para a metodologia que a instituição adota. Aí eu não posso julgar se é boa ou ruim, mas o nosso papel de professor é fazer com que o tempo em sala de aula seja muito útil. Uma estratégia de metodologia ativa, sala de aula invertida. Lembra lá quando eu falei que eu mando a pesquisa para o aluno? Eu sempre mando um texto, eu sempre mando um vídeo. Quem é aluno meu sabe. Eu mando um texto para adiantar os conteúdos, porque a sala de aula é um lugar de você trocar experiências. Tem dúvida, você tem essas dúvidas sanadas ali, o aluno, ele precisa desse contato com o professor. O professor é uma espécie de mentor, ele não está no centro de nada, o aluno é que vai conduzir a aula. Então, o professor tem que estar preparado para isso. Mas a sua pergunta é excelente. Agora, se a instituição escolheu comprimir esse conteúdo, o professor vai ter que ralar dobrado para que o aluno não tenha prejuízo. E existe uma preocupação muito grande, né, pessoal, com as diferenças ali de um aluno que tem acesso à tecnologia, outro que não tem tanto. Na pós-graduação, eu quase não convivo com isso. Mas eu sei que no ensino básico, no ensino médio, no ensino público, esse é um desafio que nós temos e que é muito grande e é preocupante. Então, pessoal, com isso eu já me despeço. Agradeço muito vocês, muito pela participação. Me sigam nas redes sociais, contem comigo, vamos trocar experiências.
e tenham um excelente evento. Tchau para vocês, fiquem com Deus e se cuidem.